Ai, meu Deus, vou me emocionar. Eu não queria chorar numa segunda, Pedro. Ah, tu andou olhando no meu Instagram, né, Pedro? Personalizadas. Acho que eu sou uma pessoa introspectiva. Eu pareço ser extrovertida, mas na verdade eu acho que eu não sou. Sou mais quieta. Costumo pensar bastante na vida. Costumo analisar muitas coisas. Me cobro bastante. Mas também sou alegre, isso sempre. Dar café para os meus filhos, doguinhos, Bento e o Frederico. Sair para passear com eles, ir até a praia, olhar o mar, agradecer a Deus por estar aqui, pegar minha bike, vir trabalhar, voltar para casa, trabalhar no meu segundo trabalho, ler, descansar, meditar, ficar de boa. Às vezes sair com meu namorado, ver os meus amigos, ir na capoeira. É isso. Acho que os dias que eu me sinto mais viva é quando eu sou mais produtiva, assim, que eu vejo que o meu trabalho faz diferença, que o que eu estou fazendo está fazendo alguma diferença, seja um trabalho aqui, seja no meu outro trabalho, mas que esteja fazendo diferença na minha vida e na das outras pessoas. Tá aí uma coisa que eu estou tentando aprender até hoje, é desacelerar. Acho que eu sou tão acelerada e isso é uma das coisas que é uma das minhas buscas, assim, aprender a descansar sem culpa, na verdade. Eu não abro mão da atividade física, os meus momentos de solitude, acho que é isso. Ai, meu Deus, vou me emocionar. Eu não queria chorar numa segunda, Pedro. Tu tinha que ter deixado esse por último. Tá, vamos mudar, que daí eu tento. Me pergunta uma mais equilibrada. Bom, em 2016, mais ou menos, eu trabalhava com TI, eu andava muito estressada, tinha uma vida boa, tinha um emprego legal, eu viajava, estudava, fazia academia, fazia várias coisas, mas eu sempre achava que a minha vida estava ruim. Sempre estava reclamando de tudo e eu não conseguia ver o lado bom das coisas da vida, assim, eu estava muito desmotivada. Daí eu comecei a pensar que eu não poderia continuar daquele jeito, que eu tinha que mudar a vida. Daí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu faço? Procuro um psicólogo, um coaching, o que eu vou fazer, né? Quero mudar, não quero ser assim, não quero ver a vida dessa forma. Daí eu tava indo viajar, tava saindo de férias e eu tava reclamando da vida para um colega de trabalho. Daí ele me deu, assim, um safanão que falou sobre isso, assim, que eu tinha uma vida boa, que eu tinha tudo e eu só tava reclamando, que eu tinha que mudar. E eu voltei daquelas férias, daquela viagem determinada a mudar tudo, assim. Na viagem, eu reencontrei uma pessoa que eu já tinha conhecido uma outra viagem, falei pra ele sobre esse movimento que eu queria fazer na minha vida e ele me disse que tinha feito um treinamento que tinha mudado a vida dele. Eu falei, não sei o que é, mas eu quero fazer, se muda a vida é isso que eu quero. E eu fiz esse treinamento no início de 2017 e realmente, assim, eu entrei uma pessoa, parece mágica e parece clichê, mas realmente saí uma pessoa com uma visão de vida totalmente diferente e que me fez buscar muitos cursos de autoconhecimento. Eu fiz vários, um atrás do outro. Virei a louca do curso de autoconhecimento. E isso, muitas pessoas começaram a ver que eu tinha mudado e começaram a me perguntar o que eu tinha feito, começaram a me pedir ajuda. E eu pensei, posso fazer alguma coisa também para ajudar essas pessoas. E foi aí que tudo mudou. Fiz um plano para continuar mais 2 anos na TI, sair da TI e trabalhar só com as terapias. Eu fui para Machu Picchu e lá eu vi que eu não poderia continuar realmente com aquela vida, que eu precisava realmente sair da TI, passar um tempo que fosse fora ou nunca mais voltar, porque eu não sabia o que ia acontecer naquele momento, e trabalhar com isso. Maio daquele ano, eu realmente saí da TI e fiquei fora da TI de 2019 a 2025. Foram 6 anos trabalhando, empreendendo só nessa área, só que eu passei por inúmeros desafios, porque empreender não é fácil. E chegou um tempo que eu fiquei pensando, por que eu tô aqui batendo cabeça, né? Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma coisa não exclui a outra, eu também gosto da TI, eu também gosto dessa vida, posso juntar as duas coisas. Então foi que eu comecei a procurar de novo a minha volta pro mercado de trabalho na TI. Hoje caminho com as duas em paralelo. Acho que a gente sempre busca, né, entender um pouquinho mais do que o nosso cérebrozinho humano nos mostra, né, e que meu pai usava uma frase que tem coisas muito maiores do que a nossa vã filosofia entende. Então acho que é isso, é entender o que tem por trás, o que tem mais, é ter um olhar a mais, assim, não se contentar só com o que eu tô vendo ali naquele momento, mas analisar mais, buscar entender mais profundamente as coisas e por que elas acontecem e por que os ciclos são dessa forma,
os desafios que se apresentam e o que eles querem me mostrar, me ensinar. E não ficar só no raso, eu acho que é essa busca profunda. Para mim foi... Antes de eu trabalhar com numerologia, eu fiz o meu mapa numerológico com um numerólogo lá em Porto Alegre. E as coisas que ele me disse me fizeram muito sentido, assim, porque eu entendi o porquê que eu agia de determinadas formas, porquê que as coisas aconteciam de determinadas formas na minha vida. Então isso pra mim fez muito sentido. Entender mais logicamente, como eu brinco, né, que TI é o 0 e o 1 e a numerologia também, ela é óbvia, ela é lógica, ou é positivo ou é negativo. Então eu consigo entender, além da espiritualidade, eu consigo trazer isso pro meu lado lógico e ele alimenta o lógico e o espiritual ao mesmo tempo. Em cada dia que passa e cada versão, talvez, que passe, eu me torno, acho que, realmente mais humana, mais humilde, mais aberta a aprender, mais sensível, mais grata, né? Poder olhar para esses ciclos e ver tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, me traz muita gratidão. Esse novo ciclo, acho que representa mais estabilidade, esperança. Me sinto hoje mais madura, mais plena, mais certa, assim, do que eu quero da minha vida, do que eu quero conquistar. Ter mais tranquilidade e mais paz, assim. Hoje, o Vand falou no nosso check-in sobre as questões da Fiber trazer estabilidade, trazer as questões financeiras. E pra mim, ter voltado pra TI e estar aqui é justamente isso. É me sentir mais estável, mais segura. São coisas que empreender não me traziam. Empreender oscila muito. Tem meses que tá ótimo, tem meses que não tá. Então tu vive naquela insegurança de, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Esse novo ciclo que vem, eu acho que é essas questões de estabilidade, de segurança, de me deixar mais tranquila, mas eu já esqueci a pergunta. Tá, verdade. A estabilidade e a segurança. Eu, pelo menos, busco o equilíbrio entre as duas coisas, né? Entre o material e o espiritual, tá? Conectada com as duas coisas. Porque eu sei que eu tô aqui na matéria, eu preciso das coisas da matéria para viver aqui, enfim. Eu também preciso estar conectada com a minha espiritualidade para desenvolver minha alma, que é muito maior do que esse corpinho que tá aqui. No início, quando a gente começa a se conectar com a espiritualidade, eu vejo isso muito em todas as pessoas, assim. A gente precisa de dogmas, a gente precisa de altares, a gente precisa de várias coisas para estar conectado, para, enfim, para achar que a gente está se conectando com o divino. E com o passar do tempo a gente vai vendo que a gente não precisa de nada, a gente só precisa ficar quietinho no nosso canto, olhar para dentro, porque Deus está dentro da gente e a gente olhando para dentro, independente do lugar que a gente estiver, se a gente estiver no meio de uma multidão, se a gente estiver sozinho, dentro de um templo, a gente consegue a mesma conexão. O que me ajuda a manter o coração leve é lembrar que eu já tive muitos dias difíceis e Deus sempre trouxe o melhor para minha vida. É confiar nele, na verdade. Eu acho que tudo pode ser celebração. Como eu comentei, né, que eu tô comemorando meu aniversário desde sexta-feira. E a celebração pode ser sair para fazer alguma coisa, como pode ser estar em casa fazendo o que tu queria fazer. Uma das minhas celebrações nesses dias foi que no sábado eu queria fazer uma faxina gigante na minha casa. Limpar todas as coisas. Aquilo era uma forma de eu estar celebrando meu novo ciclo, limpando tudo que eu precisava limpar, vendo aquilo tudo limpo, organizado, mudar as coisas de lugar para começar um novo ciclo. E fazer isso com presença, com vontade, com amor, assim. Que era gado da infância? Muito tímida, muito grudada na minha mãe, adorava brincar sozinha. Eu também não tinha ninguém muito da minha idade, assim, que eu pudesse brincar. Se alguma pessoa estranha falasse comigo, eu ficava com tanta vergonha que eu chorava. Mas, ao mesmo tempo, com as pessoas que eu me sentia à vontade, eu era muito expansiva, sempre fui muito brincalhona, sempre fui a Felícia, sempre tive rodeada de bichos. De todos os possíveis, um dos meus sonhos quando eu era criança era ter um zoológico e outro era viajar o mundo. O zoológico eu meio que consegui, assim, porque todos os bichos possíveis que eu pude levar para casa eu levei e levo até hoje. Talvez eu acho que aquele mesmo sentimento da criança é o de hoje, que às vezes eu me sinto mais conectada com os bichos do que com as pessoas. Tive tartaruga, tive coelho, tive passarinho de tudo que é tipo, pomba, tartaruga, que mais? Esquilo, esquilo gerbe da Mongólia, era o nome. Peixe, cobra, tudo que dava pra levar pra casa. Eu tive uma infância muito boa, assim. Eu sempre recebi muito amor
da minha família, dos meus pais, dos meus primos, dos meus tios. Sempre fui uma criança muito, muito, muito amada, realmente. Eu vivi a minha vida inteira no mesmo lugar, até vir pra Floripa. Eu nasci numa outra cidade, mas fui bem bebezinho pra Porto Alegre e vivi toda a vida na mesma casa, até vir pra cá. Voltou pra pergunta. Não dá pra escrever. Acho que eu vou ter que falar chorando mesmo, não vai ter jeito. Bom, eu quis vir pra Floripa porque acho que eu queria me desconectar de todas as coisas que tinham acontecido nos últimos anos na minha vida. Todo o meu núcleo familiar morreu. Então, acho que eu queria deixar tudo aquilo pra trás e começar uma nova vida, num lugar diferente, uma vida minha, deixando pra trás essas tristezas, enfim. E queria também me ver de uma forma diferente, me ver num lugar diferente, onde eu não tivesse... Porque, como eu falei, eu vivi a vida inteira no mesmo lugar. E mesmo que o meu núcleo familiar tivesse... Enfim, foram falecendo de 2 em 2 anos. Acho que eles combinaram. Ainda tinha pessoas próximas, tinha os vizinhos que me conheciam desde sempre, tinha minha família, o resto da família, enfim. E ali parecia que eu não conseguia crescer, não conseguia evoluir, não conseguia me desenvolver, porque sempre tinha aquelas pessoas e eu sempre, de alguma forma, achava que eu precisava dar alguma satisfação. E eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse ser exatamente eu mesmo, do meu jeito, construir minha vida e a minha história exatamente do jeito que eu quisesse. E Floripa foi um lugar que eu sempre gostei, sempre fui apaixonada por praia, e eu sempre vinha pra cá todos os anos, e eu sempre dizia que um dia eu ia vir e não ia voltar mais pra Porto Alegre. E foi que eu fiz em 2022. Peguei 3 malinhas e vim. Achei um apartamento e voltei pra buscar o Bento, pra gente começar a nossa nova fase aqui. Olha, no início não foi muito fácil não, né? A lenda de que o primeiro ano a ilha te abraça ou te gospe, eu falei pra ela que ela não ia me cuspir, que ela ia ter que me aceitar, porque era aqui que eu queria ficar. Tanto que a primeira vez, depois que eu vim morar aqui, que eu fui sair da ilha, eu precisei ir lá na Praia das Bruxas e conversar com elas. Eu, pelo amor de Deus, vocês me deixem voltar, porque é aqui que eu escolhi ficar, eu não quero ficar em Porto Alegre. Mas também aqui eu passei muito perrengue sozinha, porque enfim, vim sozinha, eu e 3 malas e um cachorro. Eu nunca tinha pago aluguel na minha vida, foi meu primeiro aluguel da vida. A primeira vez que eu paguei aluguel, olha, isso é muito coisa de adulto, né, cara, pagar aluguel. Passei muito perrengue, mas eu sempre olhei para esses perrengues com um olhar de aprendizado, assim, de amadurecimento mesmo, sabe? E me sentindo muito vencedora por ter tido a coragem de largar lá onde eu tenho uma casa que tá lá até hoje, que eu poderia estar lá morando bem, sem pagar aluguel, sem perrengue desse tipo, e vim pra cá e ir atrás do que eu quero. E, tipo, eu não tinha trabalho fixo, eu era empreendedora, então foi... Pra muitas pessoas vão olhar e pensar, bom, é louca, né? Largou tudo, jogou tudo pra cima, pegou 3 malinhas, um cachorro e veio. E hoje eu penso que em 4 anos eu consegui, de verdade, viver as coisas que eu me propus lá atrás. Reconstruir a minha vida, viver a vida do jeito que eu quero. Então, o que era a mesma pergunta que eu já me esqueci? Tem Mercúrio em Peixes. A praia, com certeza. Meu Deus, eu sou apaixonada por praia. Intensa. Esses 4 anos parecem 40, na verdade. Com muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas que eu sempre enxergo o lado bom de todas essas coisas, assim, e elas acabam se transformando sempre em experiências boas. Eu tava procurando trabalho desde do início do ano passado, na TI. Tava mandando um monte de currículo, não aguentava mais preencher aqueles lance lá da GUP de trabalho e receber e-mail dizendo que eu não tinha passado nas entrevistas para a próxima fase, para a próxima fase. E daí eu resolvi começar a falar para as pessoas que eu estava procurando trabalho na TI, comecei a dizer para todo mundo. Eu pensei, em algum lugar, alguma hora, as coisas vão acontecer. Daí, na época eu ainda não estava namorando, só estava ficando com o Alisson, e ele estava no grupo da Altinha. Daí ele viu uma vaga no grupo da Altinha e falou, tem uma vaga que é a tua cara aqui. Daí eu, já me mando que já vou mandar currículo agora. Daí eu mandei o currículo, a Lívia já me chamou, eu vim, fiz a entrevista. Daí eu brinco, né, que eu ganhei um trabalho e um namorado. Eu achei muito massa, assim,
o que eu fui pesquisar, enfim, sobre a empresa. Achei diferente, aliás, tudo era diferente de tudo que eu já tinha vivido na TI até então. Eu sempre falo para as pessoas, né, eu trabalhava antigamente na TI de roupa social, salto alto, maquiada, com chapinha no cabelo, e hoje venho de Havaianas trabalhar, então é outra vibe. E isso parece um bobo falar da roupa, mas isso se reflete em todo o resto, assim, todo o clima e a forma de que eu trabalho. E hoje eu fiquei pensando sobre a roda de check-in, né? É o primeiro lugar que eu trabalho que a gente pode ser vulnerável. Que tu não precisa dizer, eu estou bem, eu entrei aqui no trabalho, eu deixei toda a minha vida lá de fora e eu tô bem. Não, tu pode estar ruim naquele dia. Tu vai ser acolhido por isso, as pessoas vão entender que, afinal, a gente é humano, a gente não vai estar sempre bem, né? Acho que foi o lado humano da Fiverr. Trabalho com suporte técnico. Sempre gostei muito dessa parte mais investigativa da TI, de entender o porquê que... ir mais a fundo nos erros, nos bugs, entender como o sistema, por trás do sistema. Então, é análise técnica. Que as pessoas são alegres, são de boa. Acho que todos, assim, uma coisa que é muito importante pra mim, como a gente já falou, é a questão da conexão com a espiritualidade, e que eu acho que todas as pessoas de alguma forma são abertas pra isso, assim. Cada uma da sua forma, mas todas estão nessa mesma vibe de tentar ser uma pessoa melhor, de se autoconhecer. Me marcou, acho que no meu primeiro dia aqui. Foi muito bom ter voltado para a área que eu queria voltar. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 8 meses. A confiança. A confiar em Deus. Sempre tem algo melhor para vir. Que é essencial. Tá de boa, em paz. Que eu sou forte pra caralho. Viver com consciência. É saber que a gente vai ter dia bom, que a gente vai ter dias ruins. Tudo isso que a gente vive é pro nosso aprendizado, pra nossa evolução. Sempre tem um porquê por trás de todas as coisas que a gente tá vivendo. Pode ser que a gente não entenda naquele momento, mas tem um porquê. Eu acho que ter consciência é isso. Tu não precisa saber o porquê, tu não precisa saber o que vai acontecer, mas ter consciência que tem algo a mais ali naquele momento e que tem coisas a mais pra tu aprender. Tu tem que olhar além do óbvio, como eu já disse. Acho que eu já lembro. Posso confiar sempre em Deus que as coisas vão dar certo no fim. O que eu tenho aqui da superação faz 2 anos e meio. Capoeira era um sonho da minha criança interior, assim, que queria praticar capoeira. Eu achava muito legal. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma pessoa tocando berimbau na vida. Eu sempre achei aquilo fantástico, aquele som, eu achava fantástico. Na minha escola tinha gente que treinava capoeira, mas sei lá por que nunca pratiquei. E daí quando eu vim pra cá, eu sempre fui de praticar um monte de atividade física. Já tinha experimentado todas as possíveis, assim. Daí quando eu vim pra cá, eu tava fazendo academia, andava de bike, eu ainda não tinha começado a correr. Daí eu queria mais um esporte. Daí pensei em voltar pro Muay Thai, mas sei lá, eu acabei não indo. Daí eu vi que tinha um barracão de capoeira na minha rua, praticamente do outro lado da minha casa. Eu, é agora, né? É agora o momento, é só atravessar a rua. Não ponho limpando meu nariz aqui. Quando ele está limpo, Pedro. Conquistar os sonhos que eu me determinei para esse novo ciclo, assim. São coisas que eu tenho bem certas na minha cabeça, que a vida é para ser celebrada e que a gente deve ser sempre muito grato por estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui na Terra, nos evoluindo, né, como pessoas, como almas. Viver aqui é muito grandioso, assim, a gente tem tantas oportunidades, tantas coisas para fazer, tantas coisas para ver, tantas coisas para aprender, enfim. É uma baita de uma experiência, cara, ser humano. Então, celebrar essa vivência humana, que de um jeito ou de outro, a Gabi do futuro faz acontecer as coisas que a Gabi do passado queria. Obrigada. Agora eu vou trabalhar como? Assim, Pedro? Te dizer que a tua história é muito bonita. São muitas voltas e tu realmente é uma pessoa que tem muita força. E é uma honra poder saber da tua história, porque tu trabalha aqui na Fiverr, eu não conhecia toda a tua jornada. E hoje, assim, é uma honra, um orgulho ter juntos, ter perto, assim. Muito obrigado. Por estar aqui com a gente. Obrigada.